Então, já viu como que é a idade. Se me chamar de velho de novo, alguém me chamar de velho, vai apanhar, hein? Bom, gente, eu dei um exercício para vocês, né? Essas questões que estavam numa atividade, né? Que vocês entregaram. Se não me engano, é essa daqui. São questões do exame de suficiência, tá? São essas questões. Eu, sinceramente, está gravando para que vocês fiquem com isso, de conhecimento de vocês. Eu não olhei como foi o resultado de vocês, mas eu pretendo passar o mais rápido possível, e se possível hoje, essa situação as respostas que vocês deviam ter colocado lá, tá? Eu não vi se vocês acertaram ou não, eu não tive condições de tempo, tá? Vou ser bem sincero para vocês. Nós estávamos falando na semana passada, então só voltar um pouquinho aqui. Falamos de princípios e convenções e postulados, né? Nós vimos aqui os princípios contábeis, que a partir da resolução do Conselho Federal de Contabilidade, 1282, ele tem uma atualização, né? E ele teve algumas mudanças, mas esses princípios ainda seguem, né? Muita coisa segue. Por exemplo, a atualização foi revogado o registro pelo valor original, mas se você entrar na estrutura conceitual, o CPC 00, você vai ver lá que nós temos que registrar pelo custo, pelo valor de custo, né? Custo que nós temos que registrar. Então, nós demos alguns exemplos aqui, né? Conversa, falamos sobre entidade, falamos sobre continuidade, demos outro exemplo aqui, falamos da oportunidade, demos um exemplo para vocês, começamos a falar de postulado, que são os pilares da contabilidade, né? Admite que a contabilidade é mantida para entidades com pessoas distintas, né? Por exemplo, sempre vamos falar que eu tenho que separar o patrimônio do sócio, da pessoa física, do patrimônio da pessoa jurídica. Eu cheguei correndo do serviço, por isso que eu estava desesperado aqui, porque o Capós estava mandando muita mensagem, justamente porque eu estava conversando com a diretoria e com investidores e pessoas que controlam investimentos, players que controlam investimento aí no mercado, e há uma grande confusão, ainda gera-se muita confusão, olha, isso é pessoa física, isso é pessoa jurídica, na hora que eu tenho que informar investimentos do exterior e nós temos que fazer informações para o Banco Central, aquilo que o Vanderlei falou é muito importante que vocês saibam. Eu, por exemplo, eu tenho declarações que eu faço para o Banco Central trimestralmente de investimentos das pessoas, dos meus clientes, das pessoas que eu tomo conta, não só da pessoa jurídica, mas da pessoa física, porque na hora que você está fazendo o trabalho de contador, você não pode esquecer do CEO da empresa, que ele é uma pessoa física também, você acaba cuidando do investimento da pessoa física. Mas nós temos que nos lembrar que cada situação, cada patrimônio, seja da pessoa jurídica ou da pessoa física, são entidades separadas e que devem ter um princípio de continuidade, ou seja, nós nunca podemos imaginar que a empresa vai fechar amanhã, a não ser que seja uma sociedade com finalidade específica, que você sabe que tem a finalidade já pré-determinada que vai se encerrar a atividade, né? E nós acabamos na semana passada, justamente, se eu não estou enganado, no custo histórico, né, no valor original, que faz parte, né, da situação que nós temos hoje ainda na contabilidade. Então, os ativos são registrados pelos valores pagos ou a serem pagos em caixa, ou equivalentes em caixa. Então, quando nós falamos de custo histórico, a serem pagos aquela situação. Eu comprei mercadorias para estoque, mas eu comprei a prazo. Então, eu registro na minha contabilidade
o valor pelo custo histórico. Professor, mas tem aquela história do ajuste a valor presente. Sim, tem lá o CPC 12, que fala de ajuste a valor presente, mas você está saindo justamente contabilizando o custo histórico e tirando desse custo histórico uma parcela de juros que foi colocada porque você vai pagar a prazo. Mas você não deixa de relatar isso, de colocar na contabilidade esse custo histórico que você pagou. É isso que nós temos que entender. Você faz ajustes para que o leitor do relatório contábil tenha noção, a percepção daquilo que realmente está acontecendo na sua empresa. Os passivos são registrados pelos valores de recursos que foram recebidos em troca da obrigação ou, em algumas circunstâncias, pelos valores em caixa ou equivalentes de caixa, os quais serão necessários para liquidar o passivo no curso normal das operações. Então, eu registro uma dívida, um financiamento, pelo valor que eu tenho, que eu estou devendo. Esse valor tem lá a sua taxa de juros. Então, mais uma vez, eu uso lá os juros a apropriar. Então, eu deixo o custo, eu dou entrada pelo valor da dívida, então, o custo histórico da dívida, e coloco em uma conta de ajustes situações para que o leitor do relatório saiba quanto realmente é aquela dívida em valor original, né? Então, tudo isso nós podemos aqui ter um exemplo para ficar mais fácil, né, até o entendimento. Lembrando que são duas pessoas, nós temos o Haroldo e o gestor aqui da empresa, o chefe da empresa, o dono da empresa, né, que estão em conversas e a resposta é sempre aquilo que nós queremos entender a respeito do princípio, do postulado ou da convenção contábil. Então, veja a pergunta aqui para o Haroldo. Haroldo, sabe aqueles produtos que eu comprei semana passada e ficaram de chegar hoje? Eu vi que a loja entrou em liquidação e agora os mesmos produtos estão pela metade do preço. Quando a mercadoria chegar, eu quero que você lance a compra dos produtos com seu valor de custo no mercado hoje. E o Haroldo respondeu que não pode fazer isso, né? Os produtos devem ser lançados com os valores originais da compra. Foi aí que nós encerramos a nossa aula, falando justamente do custo histórico como base, como valor, né, original da nossa contabilidade. Então, eu tenho aí variações desse custo histórico que eu falei para vocês agora há pouco. O custo corrente é uma variação do meu custo histórico, ou seja, o preço de reposição. Então, eu posso colocar lá o preço de reposição, o valor realizável, que seria o valor da realização, venda ou liquidação, o valor presente, descontado pelo fluxo de caixa, o valor justo, que é um senso comum entre as partes, sem levar vantagem, sem vantagem nenhuma para nenhuma das partes. Muitos falam em valor justo ser igual ao valor de mercado, mas eu sempre vou alertá-los, tomem cuidado, que não é bem assim. Eu falo do preço, eu sempre dou exemplo de um caminhão, um veículo, que você vai na tabela FIPE, você encontra um valor para fazer até o seguro, a pólice de seguro daquele veículo. O valor FIPE é um valor muito maior do que realmente você vai conseguir se você vendesse esse veículo no mercado. Então, eu tenho que tomar cuidado, nem sempre a informação que está lá na tabela é a informação que deve ser levada em consideração no valor justo. Mas, na ausência de qualquer outra informação, é aquela que você achar mais importante, mais confiável, é a que você deve usar. Lembrando que o valor realizável, o valor justo, eles são muito semelhantes, né? Quando você fala valor realizável, você pode pensar no fluxo de caixa. Quando você fala em valor realizável e valor justo, vem para você aquilo que nós aprendemos em contabilidade intermediária, que é o impairment, o teste de recuperabilidade de um ativo. E lembrando, quando eu tenho dois valores de um ativo, um maior, um menor, eu tenho que colocar o menor.
Por isso que eu faço o teste de recuperabilidade. Né? Se o valor justo for menor do que o valor que eu tenho do meu ativo depreciado lá, eu vou colocar o valor justo, e faço um ajuste de impairment. No passivo, é o contrário, né? Entre dois valores de dívida, eu coloco sempre a maior. É um princípio de ser prudente, inclusive, né? A atualização monetária, ajuste do poder aquisitivo via indexador. Se vocês procurarem no YouTube, Sérgio Dícibus, não, acho que é Eliseu Martins, eu não me lembro qual dos dois, é o que está mais, acho que é o Eliseu Martins, se não me engano. Alguns pensadores de contábeis, alguns professores, mestres, doutores, já começam a se preocupar com a alta inflação que o Brasil está passando e já começam a achar interessante fazer uma atualização monetária. Na época que eu fiz a faculdade, nós tínhamos uma disciplina de contabilidade, uma parte da disciplina de contabilidade geral, que nós aprendíamos fazer correção monetária do balanço, onde nós atualizávamos o ativo e o patrimônio da empresa. E isso acabou em 95, né, com Fernando Henrique decretando que a partir de 96 não havia mais correção monetária de balanços, porque a inflação não estava num patamar que se exigisse isso. Praticamente não havia inflação naquele período, né? Foi logo ali no lançamento do Plano Real. Então, a correção monetária acabou, mas a atualização monetária pode existir em algumas contas ainda. E pode voltar, de repente, na contabilidade quando você está falando num país com alta inflação. O denominador comum monetário expressa a natureza essencialmente financeira da contabilidade, certo? Ela ultrapassa, ela transpõe o conservadorismo, né? Reconhece nos registros contábeis a alteração do poder aquisitivo da moeda nacional. Então, lembre-se que eu tenho que fazer ajustes na minha contabilidade para que meu balanço reflita realmente o valor que deve refletir nos ativos passivos, ou seja, que a situação de riqueza, o patrimônio líquido, seja um reflexo verdadeiro daquilo que está acontecendo na contabilidade. Então, o denominador comum monetário também diz que você tem que fazer numa única moeda, né? Então, ela tem que ser feita, no nosso caso, né? No caso do Brasil, a moeda corrente é o real. Então, todos os balanços devem ser elaborados com base no real. Se vamos ter que fazer consolidação de uma empresa que é nossa parceira, uma coligada, uma holding, alguma coisa que está no exterior, eu vou ter que trazer uma filial que está no exterior, né? Você tem que se recordar que você tendo uma entidade no exterior, você faz a conversão da demonstração financeira, sempre tendo aquela situação de você olhar o CPC-2 lá e verificar em que situação ela se encaixa, em que tipo de país que ela está, se é um país de alta inflação, normalmente eu devo usar o custo histórico lá como base de conversão da demonstração financeira. Se eu estou num país onde a inflação não é grande, eu posso usar com modalidade de custo de taxa corrente. Então, nós aprendemos isso em contabilidade avançada, mas no Brasil, as demonstrações devem ser transcritas e publicadas em reais. Qualquer conversão para acionistas exterior não é uma exigência para nós contadores no Brasil. Eu devo converter para o exterior? Claro, se o meu investidor está lá na Suíça, eu, por exemplo, trabalhava numa empresa que era suíça, eu tinha que traduzir o balanço que estava, na época, em moeda nacional, moeda que era usada no Brasil naquela época, para a formatação do balanço
além de traduzir para uma formatação do balanço que era visto ali na Suíça, como também converter os valores que estavam em moeda nacional para a moeda que eles usavam. Então, eu tinha 2 trabalhos. Hoje nós temos a tradução da moeda, porque praticamente toda a contabilidade brasileira hoje está com harmonização às normas internacionais, facilita muito isso. Então, o investidor ele consegue, traduzindo a moeda, convertendo os valores, consegue enxergar sem grande problema os nossos resultados, os nossos balanços. O competência é um princípio que é interessante, não podemos esquecer, né? Que indica que as receitas e despesas devem ser registradas no período ao qual pertence, ainda que não tenham sido recebidas ou pagas. Então, por exemplo, você fala da venda, quando efetivamente entrega a mercadoria ou quando o serviço é executado, é o que nós devemos registrar a receita. Então, eu vendi, emiti a nota, mandei para o meu cliente, ele vai tomar posse do produto, a posse do produto passa a ser do meu cliente, é nesse momento que a receita tem que ser considerada, independente de recebimento. A mesma coisa com relação aos pagamentos. Eu posso pagar antecipado uma despesa, é meu ativo, a despesa vai ser lançada efetivamente quando ocorre. Então, por exemplo, você pagou uma despesa antecipada, um seguro antecipado, você deixa no ativo ali como despesas diferidas, né? O seguro a apropriar, você vai deixar no ativo. Quando ocorrer o seguro, a partir do momento que a pólice entra em vigência, você começa pelo período de vigência, se são 12 meses, a cada mês você vai lançar uma parcela do seu seguro para despesa. Ou, se você comprou uma mercadoria ou fez uma despesa, por exemplo, energia elétrica, recebeu a fatura da energia elétrica do mês de março, recebeu hoje, dia 1º de abril, viu que não era mentira aquilo que você gastou de energia elétrica, e você vai pagar só lá para o dia 10 de abril. Então, o que acontece? A energia elétrica foi gasta e consumida no mês de março. Você recebeu a fatura em abril, mas você tem que lançar a energia elétrica no mês de março. Você recebeu uma nota de um prestador de serviço. Ele esqueceu de mandar a nota em fevereiro. Isso aconteceu na minha empresa. Eu quase puxei a orelha do meu analista contábil. Aconteceu na minha empresa. Fevereiro, 28 dias. Então, o prestador de serviço, ele emite a nota sempre no último dia do mês, para pagar no mês seguinte. Então, ele tinha que emitir no dia 28, mas ele esqueceu também de emitir a nota. Quando eu estava fechando o meu demonstrativo, meus balancetes, referente ao mês de fevereiro, eu já percebi uma variação na conta daquele prestador de serviço. E vi que o meu analista não estava cobrando, não havia cobrado a nota fiscal do meu prestador de serviço. Mas eu, como contador, eu não posso passar, eu tenho que comparar sempre um período com o outro, porque a despesa era referente ao serviço, eu pago o serviço posteriormente. Então, ele emite a nota do mês de fevereiro para pagar em março. Ele não emitiu a nota, ele esqueceu. E se eu não, na minha análise de contas, no razão e no balancete, se eu não visse aquilo, ia passar reto, sem... talvez até o prestador de serviço esquecesse de emitir a nota. Se eu falar assim, professor, mas o problema é dele, né? Se ele não cobrar, porque sim, o problema é dele, né? Mas uma empresa que seja honesta e parceira não faz isso, né? Então, o seu chefe pode ficar bravo com você, né? Mas garanto para você que algum dia alguém vai lembrar, olha, esqueci de emitir a nota, vai vir 2 notas num determinado mês, talvez o seu chefe vai ficar mais bravo, por que não fizeram lá em fevereiro? Porque agora eu tenho que sacrificar o caixa tudo num determinado mês. Então, temos que tomar cuidado com tudo que nós fazemos. Aqui um exemplo, a pergunta do chefe, Haroldo, sabe aquela venda bem gorda que fizemos este mês?
os pagamentos foram parcelados em 12 vezes. Por isso, eu não quero que a venda seja lançada agora, e muito menos que a nota seja encaminhada para a contabilidade. Eu quero que a venda seja registrada apenas quando todas as parcelas forem pagas. Mas o Haroldo responde, né? Mas o senhor não pode fazer isso. O registro do movimento deve ser feito no momento em que ele foi realizado. Então, veja que nós temos essa situação dentro da nossa empresa no dia a dia, né? Isso aconteceu essa semana, gente. O cliente pediu para que eu faturasse, porque ele ia pagar em 5 parcelas, ele queria 5 notas. Eu falei para ele, não posso fazer isso. Como que eu posso faturar uma nota se eu já entreguei o produto? Como que eu posso faturar uma nota em 5 parcelas? Daí vem no meu caso, foi a empresa que eu tenho como prestadora de serviço. Então, olha o pensamento da pessoa. Eu queria em 5 parcelas, porque assim a retenção, vai diminuir, não sai tudo no meu caixa. Eu falei para ele, não posso fazer isso, nem por causa da retenção. Ele pensou que ele teria que pagar o valor da parcela e mais a retenção. Eu falei para ele, não é assim, o senhor vai pagar o valor da parcela menos as retenções. Então, ele queria que eu dividisse. Então, há uma confusão até no mercado quanto a isso. E muitas pessoas fazem isso, dividem, né? Ao invés de emitir uma única nota e parcelar em duplicatas, não, ele faz uma nota para cada parcela. Isso não é normal. Você está prejudicando a sua contabilidade societária e você está prejudicando o fisco. Nunca se esqueça disso. Ninguém pode ser prejudicado com a contabilidade, nem o fisco e muito menos os sócios. A realização da receita e da confrontação da despesa determina o momento em que a receita deve ser considerada como realizada, né, para compor o resultado do exercício social. Então, vem de encontro ao regime de competência, né? Da mesma forma, determina que a despesa foi necessária à obtenção daquela receita, seja igualmente confrontada na apuração do resultado. Então, a venda de mercadoria, você confronta com o CMV. Você baixa, transforma o investimento que era estoque em custo da mercadoria vendida. Então, essa é a confrontação principal que nós conhecemos. Prudência é o princípio que aponta a necessidade de precaução na avaliação das hipóteses, de incerteza, para evitar a superavaliação, palavrinha difícil para falar em aula, de ativos e de receitas, bem como a subavaliação de passivos e despesas. Então, aquilo que nós conversamos, né, tem um exemplo aqui. Se a companhia é acionada judicialmente, isso não é suficiente para seu contador constituir a provisão. Então, esse da prudência também é aquele de ativo pelo menor preço, o passivo pelo maior, entre dois valores. Mas um outro item muito interessante de exemplo aqui. Se você tem uma ação, mas veja, você recebeu o papel que alguém entrou com uma ação para você. Você ainda não passou nem da primeira fase, você ainda nem se organizou para a defesa, para sua defesa. Então, você não constitui uma provisão de contingências no seu passivo. Mas se você tem ações que estão correndo e você vê o risco de você perder essas ações, ou seja, você já entrou com defesa, pode ter passado a primeira fase, até perdido a primeira fase, indo para uma segunda instância, você constitui a provisão, porque você pode ter uma provisão de contingência, ou seja, uma possível perda. Se a justiça der o ganho de causa para a empresa, a provisão não deverá ser lançada. Se você sabe que a justiça você vai ganhar, você não lança, tá? Porque as auditorias vão perguntar, você tem ações? Sim. Você fez a provisão de contingências no passivo? Você fala não. Por quê? Porque você pode comprovar que você está com uma grande chance de vitória, né? Você tem outros casos similares que você ganhou, por exemplo, ações trabalhistas. Eu estou falando um exemplo bem que pode acontecer. Às vezes,
grupos de funcionários, alguns funcionários entram com o mesmo tipo de ação, pegam um mesmo advogado e o advogado faz ações individuais trabalhistas contra a empresa. Então, você ganhou de um, você pode ter certeza que você começa a ter uma jurisprudência para ganhar dos outros. Então, para que você vai lançar uma provisão de contingência? Agora, se você perdeu de um, você vai lá e lança a contingência. Você tem que mostrar, né? Então, veja aqui o exemplo. O Haroldo está sendo questionado, né, novamente. Haroldo, sabe aquela venda que fizemos ao cliente Zé Calote? Eu estava olhando o meu balanço e vi que o contador o lançou errado. No balanço que ele fez, a informação indica que eu tenho 5.000 a receber desse cliente, mas a venda foi no valor de 10.000. Daí o Haroldo responde, mas ele está certo, afinal, sabemos que o senhor Zeca nunca paga suas dívidas totalmente em dia. Ele sempre paga metade delas em todas as lojas em que faz compras, inclusive aqui. Sempre foi assim. Se o contador informasse que o valor a receber seria de 10.000, o balanço estaria errado, pois haveria uma informação incorreta, a partir da qual você deveria tomar decisões mostrando um valor de contas a receber incoerente com a realidade. Então, eles já têm a noção que eles não vão receber metade. Então, entre dois valores a receber, ele prefiro lançar o menor. Esse é o princípio da prudência. Nós temos a realização da receita e da confrontação da despesa, né? Que, de acordo com a nossa teoria contábil do lucro, as receitas são consideradas realizadas, isso eu já citei hoje, mas está aqui para registrar, né? Porque se parecer na prova semana que vem, vocês sabem. Quando que tem que lançar as receitas? São consideradas realizadas no momento da entrega do bem ou do serviço para o cliente, e neste momento, todas as despesas que foram necessárias à realização daquelas receitas devem ser computadas na apuração do resultado. Assim, ao relacionar as despesas com as receitas, o resultado estará sendo apurado e poderá refletir o mais próximo possível a realidade da entidade. Então, nós temos um exemplo aqui. A empresa vendeu 1.000 unidades de uma mercadoria a R$ 200 cada unidade. O custo de cada unidade vendida é de R$ 99. Por este princípio, significa que a empresa tem registrado receita 200.000, ou seja, 1.000 vezes R$ 200, consequentemente, como despesa, o custo 99.000, ou seja, 1.000 unidades ao custo de R$ 99. Então, esse é o exemplo, você vai fazer a confrontação. Então, nós temos aí o custo como base, né, um resuminho, como base no registro inicial, aquele que descarta a possibilidade de usar valores subjetivos para o registro dos bens, estabelecendo para o registro a utilização do valor que a entidade sacrificou no momento de sua aquisição, o denominador comum, né, que monetário, aquele que estabelece que a contabilidade deve ser processada em uma única moeda, oferecendo a maior consistência aos registros e maior confiabilidade às informações. Imagine você lançando uma parte do balanço em reais, outra em dólar. Como que você faria isso, né? Mas tem gente que pensa fazer essas coisas. Tem gente, o meu investimento é em dólar, eu vou colocar em dólar. Não, não é isso, tá? Então, a realização de receitas e confrontação da despesa. Então, eu tenho de um lado a despesa, do outro lado a receita, vai mostrar para você quando que deve ser realizada a receita e quando você deve confrontar com a despesa. Então, por isso, quando você faz custo do produto, todos os custos relativos a se fazer o produto, eles devem ser computados, né, no valor do estoque da mercadoria, e quando você vende, vai lá como CPV, para você entender também não só a revenda, mas também quando se fala em custo. As convenções, deixa eu só ver se há alguma pergunta aqui para o professor. Ninguém fez nada, nenhuma pergunta. Os slides, sim, acredito que sim, tá? Se não estão, foi fala do professor, mas deve estar aqui sim. CPC, tá aqui, ó, tá?
Eles estão aqui. É para ser esse daqui. Se tiver faltando algum slide, eu já coloco para vocês também. Não tem problema nenhum. Hoje mesmo eu coloco. Eu vejo se estão todos os slides aí e coloco. Pode ficar tranquilo, tá bom? Mais alguma pergunta? Alguma coisa que vocês queiram fazer? Falar? Qual que é para ser, professor? Slide que eu estava olhando aqui, eu não achei esse daí. Deixa eu ver se é para ser esse aqui, ó. Professor, na última aula o senhor disse que teve que atualizar, né, Ah, o material e ia subir é. os slides no AVA. Eu acho que eu subi, só subi no lugar errado. Eu acho que eu coloquei na disciplina de contabilidade intermediária da outra classe. Mas isso é fácil de resolver, tá? É só fazer isso aqui, Danilo, ó, e a gente já deixa para vocês. Assim, vocês não fiquem preocupados. Vamos ver se eu consigo subir com eles abertos, né? Só um minutinho. Se eu já faço isso, vocês ficam tranquilos. Eu coloquei, você acredita que eu acho que eu coloquei na disciplina errada, para o pessoal que nem está estudando isso. Vamos ver se ele adiciona, porque eu estou com ele aberto, pode ser que ele dê problema. Vamos ver. Está aqui. Já está aqui, tá? Inclusive em PPT, tá? Para ficar mais fácil. Opa, vamos subir aqui, tá? Pronto. Postulados, princípios e convenções. Eu acho que eu coloquei na matéria errada. Peço desculpa para vocês. Furei 2 vezes com vocês. A prova vai ser, sim, dia 8, tá? Sexta-feira que vem, Vitor, tá? Era nosso calendário de provas, que foi apresentado no início do semestre para vocês. E a de tributos na quarta-feira que vem, tá bom? Então, vamos lá, vamos terminar rapidinho isso aqui. Gente, vocês se incomodam se eu passar um pouquinho da hora? Pode ser, para que eu termine isso? Que a prova foi entregue, eu tenho medo que o arquivo já foi entregue, eu tenho medo que alguma coisa para frente atrapalhe vocês. Pode ser uns 10 minutinhos a mais, 9 horas? Eu fico devendo daí quando for possível, na próxima aula eu dou desconto para vocês, tá? Porque a palestra demorou mais do que eu previa. Mas não falem pro Alexandre isso, tá? Nem pro Sérgio. Bom, vamos falar um pouquinho das convenções, né? Convenções nada mais são do que como elas indicam a nossa conduta. E o porquê convenções? Porque a maioria dos profissionais aceitam aquilo, não é propriamente uma legislação, mas é uma pré-determinação de todos os contadores, de todos aqueles que trabalham na área. Então, nós temos a convenção da objetividade, né? Como característica, tem uma instrumentalização das evidências contábeis por meio de documentos, ou seja, eu tenho que ter documentos que comprovem aquilo que eu estou lançando, tá? Sempre você vai escolher, para evitar distorções, alguma coisa assim, nesse sentido, você deve escolher o procedimento mais adequado. Por que isso, gente? Porque, na prática, você pode ter o que está escrito aqui, ó, na ausência de documentos que venham a evidenciar um fenômeno patrimonial, cabe ao contador buscar tais evidências, por exemplo, através de perícias. Então, às vezes você não tem o valor de um imobilizado, alguma coisa assim, você faz a perícia para conseguir isso, tá? O valor correto de alguma coisa. Temos que tomar muito cuidado, temos que ser objetivos, porque tudo na contabilidade tem que ter comprovação. Se eu não tenho documento, eu vou buscar na perícia uma solução. Isso é muito comum também quando você faz a provisão de contingências, provisão de estoques, você faz uma perícia, por exemplo, das contingências, quanto que eu posso perder numa ação, que eu citei hoje, você tem lá o advogado que ele pode te dar uma ideia, uma perícia sobre o valor que efetivamente você vai colocar, porque não é só assim, ó, a pessoa pediu para você um valor de 100 mil reais, mas
você sabe que as pessoas têm mania de pedir um pouco mais para fazer um acordo para receber menos, às vezes, né? Então, o advogado já vai te dar essa ideia para que você faça lá a provisão de contingência. Então, toda vez que um contabilista tiver mais do que uma opção de valores para atribuir a um dado bem, como um documento original de compra e um laudo pericial de avaliação do bem, ele deverá optar pelo mais objetivo, no caso, o documento. Então, vocês perceberam aqui no exemplo. Eu tenho o documento e tenho a perícia. Qual que vale? O documento, né? Caso não haja documento para suporte, deve-se convocar peritos em avaliação que, mediante laudos, forneçam um valor objetivo para o contador desenvolver de maneira imparcial sua contabilidade. O CRC tem cursos de peritagem, você pode tirar um CRC específico, né? Você tem que ter uma nota, ter um curso e ter uma classificação para se tornar perito. É muito interessante, inclusive, perito judicial é uma coisa, um lado, um ramo da nossa profissão muito interessante. Consistência, deve ser evitada a mudança do critério contábil de um ano em outro, constantemente. Então, você tem que ter uma uniformização na prática, ou seja, o seu critério contábil tem que ser uniforme, padronizado. Então, mudanças no plano de contas são possíveis? Sim. Mas sempre que você mudar, você explica nas notas explicativas lá o que você fez. Então, você tem lá na prática, quando você tem um sistema de avaliação de estoques, deve reduzir ao máximo a variabilidade dos resultados apurados, ou seja, deve refletir o valor mais próximo da realidade da empresa. Então, PEPs, UEPs, média ponderada, você não pode ficar trocando porque você vai pagar mais, pagar menos imposto. Você tem que usar o método que melhor te encaixe. A UEPs é melhor, mas não é aceito pela Receita Federal. Para a empresa é melhor? Usa o UEPs e faz o ajuste no lucro real, lá em adições ou exclusões. É isso que você tem que fazer como contador. A consistência, né, se for adotado o método FIFO, First In, First Out, né, que é o PEPS, né, na realidade, ou o LIFO, Last In, First Out, último que entra, o primeiro que sai, ambos atendem o mesmo princípio geral, isto é, custo como base do valor. Deverá ser usado sempre o mesmo método nos outros períodos. A quebra da consistência na escrituração provoca influências nos demonstrativos contábeis. Né, o que prejudica a gente? A comparabilidade, né? Análise, comparabilidade que que está lá no CPC 00, naquela estrutura conceitual que eu pedi para vocês darem uma lida lá alguns dias atrás. Dá uma lida no CPC 00. Eu tenho que ter relevância, ou seja, importante para tomar de decisão, mas eu tenho que ter qualidade na informação para que ela tenha comparabilidade. Se você muda o método, você muda o resultado dos números. Isso prejudica, né, a comparação de um período com o outro. Materialidade define o que é relevante, o que é material, o que o contador deve informar nos seus relatórios, né? Então, a importância dos fatos relevantes, né? Você buscar coisas que são importantes. Eu vou controlar o estoque de caneta, né? De material de escritório. Isso é relevante na sua empresa? Na prática, muitas vezes busca por apurar, por exemplo, materiais que possuam baixa representatividade no contexto patrimonial, não deve ter o mesmo peso ou prioridade como a avaliação de materiais ligados à produção. Então, a pessoa esquece do prejuízo com as perdas na produção, na utilização de matérias-primas, por exemplo, e fica controlando materiais de escritório. Né? O que é relevante para a contabilidade? Então, quando os materiais expediente da empresa, é o mesmo exemplo que eu acabei de dar aqui, tá? Eu estou falando para vocês de material de expediente, material de escritório, é o mesmo exemplo, então, você pode até muitas vezes, dependendo do valor do montante da despesa com o escritório, lançar direto para a despesa, tá? Não ter que ficar controlando em estoque. Conservadorismo, então, a posição conservadora, prudente, né? Do contador será evidenciada para antecipar o prejuízo e não o lucro. Assim, não influenciará os acionistas a um otimismo ilusório. O contador deve sempre informar nos seus relatórios. Então, é aquilo que nós falamos, a adoção da precaução,
né, como forma de não influenciar ou induzir o usuário da informação contábil ao erro, por conta de uma informação incompleta ou inconsistente. Inclusive a preocupação foi tão grande com as fraudes que foram causadas nas contabilidades internacionais, né, que até auditorias fecharam por causa disso, né? Quem quiser, estuda, procura, que é um case muito interessante até para TCC, que hoje eu vi que alguém falou do TCC aqui, né, quando o Vanderlei está falando, estude o caso da Enroll e por que a contabilidade do Brasil e a contabilidade internacional mudou. Como que fecharam uma das maiores empresas de auditoria do mundo, o caso da Enroll. Tem até um filme que chama-se Bons Companheiros, não é aquele de máfia, não, mas é um filme documentário sobre o caso da Enroll, tá? No caso de operações em que haverá iminente prejuízo, cabe ao contador antecipá-lo nas demonstrações, pois isto possibilitará ao usuário a tomar decisões que venham a minimizar os impactos do prejuízo. Por que se fala isso? Porque às vezes você tem que lançar um gasto, uma perda, e alguém fala assim, não lança não, porque nós temos as metas de resultado para cumprir com a nossa investidora, né, com a empresa investidora. Você não pode se furtar, se você sabe que o prejuízo vai acontecer, a contingência irá acontecer, você deve lançar, né? Então, exemplo aqui, se o contador estiver em dúvida diante de dois valores igualmente válidos de dívida da empresa com terceiros, ele deverá registrar o maior valor, ok? Deriva dessa convenção a regra do custo de mercado, dos dois o menor, pelo qual o estoque será avaliado pelo preço de mercado. Então, dessa regra do conservadorismo, ela é uma das variáveis daquilo que nós chamamos de princípio do custo histórico como base do valor. Por isso que eu faço aquelas avaliações, o impairment, né? Dessa regra sai aquele princípio da prudência também, né? Então, nós temos aqui o telhado que nós falamos, resumidamente, aqui tem um resuminho para vocês depois estudarem, cada uma das convenções, tá ok? Não vou repetir porque é irrelevante ficar repetitivo nesse horário. Então, gente, lembrando, eu tenho os princípios de contabilidade, né, prudência, competência, registro pelo valor original, oportunidade, continuidade, entidade, todos eles foram estabelecidos pela resolução do Conselho Federal de Contabilidade em 93, de número 750, mas foram atualizados pela resolução 1282 de 2010, né? A observância é obrigatória, tá? Nos relatórios contábeis. Então, é uma condição de legitimidade. A essência, né, prevalece sobre a forma, sobre aspectos de forma, então eu tenho que sempre pensar nisso. Então, gente, é muito importante que nós conheçamos esses princípios, convenções e postulados de cor, tá? Quando você fala da teoria da contabilidade, você tem uma perspectiva normativa, né? Então, eu só queria colocar mais isso para vocês. O sistema de símbolos ou sinais, signos convencionais, sonoros, gráficos, gestuais, de que se serve o homem para exprimir suas ideias e seus sentimentos, é o que nós chamamos de perspectiva normativa, né? Já no ramo da contabilidade, a linguagem está sob uma base sólida de práticas geralmente aceitas, de princípios, postulados contábeis e sobre uma exigência globalizada quanto à evidenciação contábil. Então, veja que tudo que eu estou falando, apesar de você pensar, é princípio, é teoria da contabilidade, mas tudo isso está relacionado ao que você pratica na sua contabilidade no dia a dia. É fundamental que você entenda isso, tá? Então, a sua contabilidade, ela tem que se nortear, se basear a esse sistema de princípios, convenções e postulados, né? E o que é importante, é muito comum vocês vivenciarem dois termos que vocês vão encontrar na teoria da contabilidade, o Code Law e Common Law, né? Em que a contabilidade internacional usa. Na verdade, é uma regra, é um sistema legal de leis, é uma estrutura jurídica
de um determinado país, como ele é determinado, ou como ele determina que os indivíduos têm que se relacionar. Vocês vão dizer, mas o que tem a ver isso com a contabilidade? Porque em países como a Alemanha, o regime é Code Law, ou seja, a teoria contábil tende a se confundir com a legislação contábil. A contabilidade não possui um corpo teórico próprio nem estruturas conceituais básicas. Agora, já em países com o modelo Common Law, possuem profissões contábeis autorregulamentadas, com enorme impacto social e prestígio. Nesses países, a contabilidade está fora da esfera da influência governamental. Mesmo quando possuem autoridade para regulamentar a profissão e as práticas contábeis, os órgãos públicos a transferem para entidades privadas, que acomodam membros da profissão e do mercado em seus quadros decisórios. Se vocês se recordam, eu passei um vídeo onde havia o presidente da República, um presidente do passado, né? Não vou citar nomes para depois ninguém ficar falando besteira ou pensar besteira do professor Furlan, né? Como vocês sabem, eu não penso em política. Eu acho que é importante nós escolhermos, porque a política é nosso dia a dia, mas sempre com clareza e objetividade. Ele justamente fez e transformou a legislação, né? Então, o Code Law, o Common Law, vem do direito romano, né? O Code Law é a visão da lei. Normalmente, os países, França, Alemanha, Itália, Portugal, Espanha, e países da América do Sul, que foram colônias ibéricas, vão para esse Code Law. Então, significa o quê? Eles estão, na teoria contábil, ele tende-se a confundir com a legislação contábil, né? Já países, né, como que fazem parte do Império Britânico, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Malásia, Reino Unido, eles vão mais para o lado do Common Law, né, onde as entidades. E no Brasil, né? O Brasil, como sempre, ele recebe a influência dos dois, né? As duas vertentes. Aquilo que se confunde com a lei, com a legislação contábil, né? Nós temos a legislação do Conselho Federal de Contabilidade, a instrução, mas também se confunde com as leis governamentais, né? O ordenamento jurídico brasileiro é uma junção dos dois modelos, né? Para o civil law, porém mantendo os traços de common law. Então, a nossa contabilidade, ela também, quando você fala de Code Law, você está falando do Código Civil Brasileiro, a Lei 10.406/2002, que regulamenta como que deve ser a nossa visão com o nosso semelhante, né? Com aquilo que acontece no nosso dia a dia entre as pessoas físicas e jurídicas, os princípios básicos de cada um que estão dentro da Constituição da República Federativa do Brasil. Mas o brasileiro também interage à lei contábil, que são regulamentadas pelos órgãos contábeis, IBRACON, CFC, CVM. Então, né, nós temos a junção dos dois. Onde você vai conseguir entender isso? Dentro da atual versão da estrutura conceitual que eu estou falando desde o início, CPC 00, tá? Eu vou citar aqui o que está no Manual da Contabilidade Societária, da FPCAF, que inclusive é um membro do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Ele fala assim: um conjunto de teorias que um órgão regulador, uma lei ou quem tem poder para emitir normas escolhe entre as teorias e ou suas vertentes, todas à disposição, com o objetivo de nelas se basear para emitir as normas contábeis. Então, gente, as normas de contabilidade, nós podemos, e isso eu citei na primeira aula, para encerrar a aula de hoje, na semana passada eu citei isso para vocês. Imagine que a teoria da contabilidade é um grande muro de conhecimento. Cada estudo realizado acrescenta um tijolo a essa muralha. Sem combinar nada, o senhor Vanderlei, que fez a palestra para vocês hoje, falou que tudo que você aprende e faz é um tijolinho a mais que você coloca no seu conhecimento e na sua oportunidade de vida como profissional. A teoria é justamente isso, esse tijolinho a mais que nós estamos dando para se fazer contabilidade. Então,
tudo que nós estudamos, desde das escolas de pensamento contábil, que, se não me engano, a Tsunami falou, é difícil de entender, porque são muito similares, e realmente são, tudo que a gente vê naquilo que estamos estudando desde o início do semestre, é um tijolinho a mais no conhecimento contábil, que eu uso no meu dia a dia, gente. Que eu tenho que usar todos esses princípios que nós estudamos, eu tenho que usar no dia a dia. Bom, gente, eu dou a aula por encerrada hoje, tá? Tinham só mais 3 slides, mas eram as referências, né? A última, nós já falamos, que são os órgãos que representam a nossa categoria. Então, vocês já estão com esses slides lá para vocês estudarem, tá? E a correção do exercício que nós fizemos da semana passada, eu já estou com ela aqui também, em formatação de slides, né? Eu vou passar para vocês, e deixo hoje mesmo, agora mesmo, eu deixo hoje mesmo lá no AVA para vocês, podem não se preocupar que eu vou colocar agora, fechando a aula, eu já coloco esse resultado dos exercícios. Gente, vocês fizeram atividades para nota, como se basear para prova de teoria. Então, eu vou usar muitos exercícios similares àqueles que vocês fizeram no AVA, tá? Eu pretendo vocês fizeram uma primeira atividade que não valia para nota, mas fizeram no AVA, eu vou pegar aquela atividade e colocar a resposta para vocês. Nós fizemos testes, fizemos semana passada mais esse. São teorias, tudo aquilo que nós falamos sobre princípios, a escola, aquilo que nós viemos falando desde o primeiro dia de aula, não são muitas aulas, por isso não tem que fugir muito disso que nós vimos até agora, tá? Não haverá cálculos na parte de teoria contábil, não vou pedir para vocês fazerem cálculos, mas haverá textos para vocês interpretarem e colocarem lá seu xizinho na resposta certa. Provavelmente a prova será de testes muito similares aos que vocês fizeram e entregaram para o professor aqui no AVA, ou que já está no AVA lá para vocês, tá? Então, não se preocupem. Foi mal nessa prova. Não se esqueça que nós temos ainda trabalhos, temos outras coisas, e tudo que vocês estão fazendo, o professor está pontuando para ajudar vocês na média final e na média dessa P1 principalmente, tá bom? Então, não se preocupem. Mais alguma pergunta? Senão eu dou aula por encerrada e pedindo desculpas pelo adiantado, né, pelo atraso aí da aula. Passei muito. Eles perderam até o recreio, né? Mas como estão em casa, o recreio pode ser agora estendido até mais tarde. Dúvidas? Tranquilo, gente? Muito obrigado, peço desculpas pelas falhas, tá? Meu professor também está na correria. Você perdeu o ônibus? Eu vou perder minha van. Vou ver se a baixinha está aí já, você já chegou, tá? Que eu já perdi minha van. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe todos vocês. E amanhã estaremos aqui, se Deus quiser, a partir das 8 horas. Tá bom? De madrugada. Até mais, gente.